fazer uma oração para a gente começar, né? Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos por mais um período de aprendizagem, que o Senhor possa abrir as nossas mentes para que possamos aprender, ó Pai, entender a língua que o Senhor inspirou os autores bíblicos, os escritores da Bíblia, porque entendemos que a Bíblia é de autoria única, que é do Senhor. Pai, nos dê, tira todo impedimento que possa existir para o nosso aprendizagem, tire, Pai, que possamos aprender. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, tem alguém pedindo para entrar? Não, né? Se tiver alguém aí, vou deixar o meu WhatsApp ligado aqui, só dá um toque no WhatsApp, tá bom? Bom, noções de lição 19. Pessoal, essa matéria é a espinha, é a coluna vertebral da língua hebraica. Por quê? Tudo vai partir da noção de verbos. O que a gente viu até hoje é só acessório. O essencial é nós compreendermos o verbo em hebraico, tá? E assim, de uma forma bem resumida, eu vou acompanhar a gramática, porque ela está bem assim direta já, né? E daí para vocês terem uma noção e posteriormente trabalhar aí com o material de exegese. Necessariamente que vocês vão utilizar é o Hub Bible, né? Que é o que eu já tenho passado para vocês. Então, esse material vocês vão utilizar. Normalmente eu fico muito constrangido na aula de hebraico. Por quê? Porque a gente está fazendo tudo isso à distância, né? Já estamos desde março que a gente estava tentando passar. Me preocupa muito não a questão de estar aqui com vocês, né? Esse período de estar transmitindo essa área aí, essa disciplina maravilhosa que é a língua hebraica, que vai possibilitar você ler o Antigo Testamento aí partindo da Bíblia hebraica mesmo, para você fundamentar a teologia que você vai ensinar de agora para frente. Então, assim, não, é uma experiência, para mim, uma experiência primeira, né? Nunca imaginei, nesses, acho que quase 30 anos que dou aula de língua hebraica, passar por essa situação. No presencial, o pessoal sente muita dificuldade. No à distância, eu acho que a dificuldade ainda é maior, tá? Quando a gente reuniu no início de agosto, no final de julho, para falar sobre essa disciplina, a minha posição foi que nós deveríamos continuar, sem interrupção. E depois, no próximo ano, quando vendo o grego, aí vocês fazem a opção de fazer exegese ou em hebraico ou em grego. Mas, de certa forma, o que me preocupa não assim, vocês têm sido participativos, né? Não só nessa aula de hebraico, mas na audição, têm feito todas as atividades que têm pedido. Eu agradeço a Deus por vocês estarem fazendo isso, tá? E a forma, o momento, a oportunidade que a gente tem agora é de fazer essas aulas remotas, apesar de estar, confesso para vocês, é bem cansativo, né? Igual, porque eu não dou aula aqui por videoconferência, não só para vocês, mas tem mais de 20 acho que tem 25 turmas ou 26 turmas, né? Então, as outras turmas eu tenho, além de vocês, mais umas, aí, em torno de 25 ou 26 turmas que eu faço videoconferência. Então, é bem cansativo, assim, no sentido que eu fico sentado aqui olhando para o computador, né? O computador já está ficando lento, o celular está ficando lento, e eu estou bem lento já. Mas deu para dar esse feriado aí, deu para dar uma esticada na canela, lá em Bonito, para descansar a cabeça, para a gente continuar aí na nossa vocação. Então, mas vamos tocar o barco, que é outubro e novembro já acaba isso aí, tá bom? Daí, quando a gente ficar no presencial, novamente, aí a gente tenta corrigir as falhas que foram cometidas durante esse processo aí, que com certeza existiu, porque ninguém estava preparado para passar pelo
por essa pandemia aí que a gente está passando, e parece que o negócio não acaba mais. Mas vamos em frente. Esperança e paciência são virtudes que devemos cultivar com a graça de Deus. A lição 19 fala sobre noções básicas de verbo, tá? Então, várias são as diferenças entre os verbos hebraicos e os de língua latina. É totalmente diferente a estrutura dos verbos em hebraico, depois em latim. Eu estou gravando a aula, dá para vocês reverem a aula também em outros momentos. Vejamos alguns, né? Algumas diferenças. Por exemplo, no hebraico, o verbo hebraico denota 3 ações, só 3 ações. Simples, simples, ele cantou. Intensiva, ele cantou muito, né? E causativa, ele se fez cantor, ele se tornou cantor. Essas são essas três ações do verbo, tá? Dos verbos em hebraico: simples, intensiva e causativa. Além disso, os verbos hebraicos possuem 7 construções ou 7 graus, né? Chama grau ou construção. Então, tem 7. O mais importante é observar que nem todos os verbos ocorrem em todos os 7, tá? Nem todos os verbos vão aparecer nos 7 graus, né? A maior parte dos verbos, eles estão na Bíblia conjugados lá no cal, na construção, no grau cal. Que é esse primeiro onde eu estou passando o mouse aí. Mas é importante já que nem todos os verbos ocorrem em todas as 7 construções. Então, quais são essas construções? Ó, cal, que é igual a leve. Nifal, no meio agora, coluna do meio. Piel, Pual e Ritpael. Lá na última coluna do lado direito. Rifil e Rofal. Então, assim, na horizontal estão aqui as ações: simples, intensiva e causativa. Essas na horizontal aqui, ó, negrito, é simples, intensiva e causativa, tá? Então, são essas 3 ações. E na vertical, aí na vertical aí, que aparece na gramática, eu estou passando o mouse, ativa e ativa, são vozes, tá? Então, tem 3 vozes. Aqui são ações e aqui são as vozes. Ativa, passiva e reflexiva. Voz ativa, ele cantou. Voz passiva, ele foi cantado. E voz reflexiva, ele se cantou. Tá? Então, aqui na vertical, nós temos as vozes. E na horizontal, nós temos as ações. E, por exemplo, como que eu leio esse quadro? Olha o cal. O cal, ele é em ação simples e na voz ativa. O nifal, ele é na ação simples e na voz passiva. Ele cantou, ele foi cantado. E repete aqui, nifal também pode ser reflexivo e simples, tá? Geralmente essa parte aqui, reflexiva, geralmente expressa um estado ou qualidade do sujeito. Que a voz é simples, né? Que correu, né? Que está no infinitivo, mas denota aí, significa que ele correu. Bom, vou para a coluna do meio. Esse grau chamado piel. Piel. Então, ele tem a ação intensiva e voz ativa. Se eu falar assim, cantou, né? Ele cantou muito. Ele cantou muito. Ele verdadeiramente cantou, né? Essa é a ideia do Piel.
intensidade e ativo. O pual é intensivo, né, e passivo, tá? Como a palavra cantar, que eu estou usando aqui, né? No pual, ele vai ser, ele foi cantado muito. Ele foi cantado, não sei, não está correto em nenhum português, mas é o que aproxima. Ele foi cantado muito. E quando esse verbo está no ritpael, ele é intensivo e reflexivo. Então eu digo, ele se cantou muito. Né? Ele se comeu muito. Ele se falou muito, né? Falou a si mesmo muito. Então essa é a ideia do ritpael, tá? Aí embaixo aí está escrito, aqui o sujeito pratica uma ação intensivamente ou energicamente, né? O exemplo que está dando aí é correr muito. Depois a gente tem o causativo, que causa, aquele que causa alguma coisa. O refil é ativo, ele é parecido com refil, ele se fez cantor, tá? E no Rofal, que é esse último aqui, essa última coluna, causativo Rofal é causativo e reflexivo, ok? Então ele vai ter a ideia de passividade e causar. Ele foi feito, ele foi, ele se fez, ele foi feito cantor, né? Ele foi feito cantor. Então, aqui nessa parte aqui, o sujeito pratica ou leva alguém a praticar uma ação, tá? Então, olha só, nós vamos trabalhar com isso agora, tá? Olha o item 3. Em cada uma das construções, né? Se eu pego o cal, podem existir os tempos, né? Eu tenho no cal o tempo participo ativo, ou presente, completo ou passado, incompleto ou futuro, infinitivo construto, e absoluto e imperativo. É isso que temos aí em termos de são os tempos do verbo. Então, tem o tempo participo ativo, o tempo completo, que a gente falar completo é o passado, o incompleto, que é o futuro, o infinitivo construto e absoluto e o imperativo. Então, esses aqui são os tempos. Os verbos hebraicos possuem raiz com 3 consoantes, né? Sempre vai ter 3 consoantes a raiz, tá? Três consoantes. 3 consoantes fora as vogais. Os verbos a gente conta a raiz dele com 3 consoantes. Além dos prefixos e sufixos, e podem ser classificados da seguinte forma. Como podemos classificar o verbo, né? Olha só, o verbo. O que são os verbos fortes? São os verbos que têm 3 consoantes na terceira pessoa do masculino singular. Tem 3 consoantes. No, no, no grau cal e no tempo perfeito. Tempo perfeito e grau cal. Então, no perfeito do cal. Então, todos os verbos que apresenta 3 consoantes são verbos fortes. Nós temos 2 tipos de verbos, os fortes e os fracos. Infelizmente, os fortes, felizmente, obedecem um paradigma, um modelo, um padrão que vai estar na gramática aí para baixo. Enquanto que os fracos têm uma vogal na letra. O que são verbos fracos? São aqueles que têm uma vogal na letra do meio da raiz, né? Aí seria com 2 consoantes. Se você vê um verbo com 2 consoantes, então ele vai ser verbo fraco. Ele tem 2 consoantes, mas ele tem um irik ud, um surik, como letra do meio da raiz. E possui uma ou mais guturais, né? Quais são as guturais? Aleph,
rei, het, ain e resh na raiz. Se você viu uma dessas três letras guturais na raiz, então nós vamos chamar de gutural. Vai ser uma dessas cinco letras aí. O Aleph, o Rei, o Het, o Ain e Resh. Então, essas são as letras guturais, tá? Bom, também são verbos fracos os verbos começados com Yud, Vav e Nun. Esses são os verbos que também nós consideramos fracos. Natan, Yashav, né, que começa com Yud, começa com Nun, é chamado de fraco. Além dos verbos que têm guturais e tem Yud, Vav e Nun, que são chamados fracos, os verbos terminados em rei também são fracos. Ah, mas o que eu faço, professor? Porque o rei já é um gutural. Pode fazer essa ligação. O rei já é um gutural, se está lá os três consoantes, uma delas é o rei, que já é um gutural, o verbo é fraco. Também são chamados de verbos fracos os verbos que começam com Aleph. Mas o Aleph também é uma gutural. Você viu o Aleph ali no primeira, segunda, primeira começou, se está na primeira, é a primeira letra o Aleph, se é a segunda o Aleph ou se é a terceira, independentemente da posição, apareceu essa letra, daí ele é uma gutural, tá? E sendo uma gutural, você já joga, é verbo fraco. E quando as duas letras são iguais, né? Por exemplo, você está lá, Ra, né? Ser mal. Ra, não, é com Ai. Ra, ai, ser mal. As duas últimas letras, você tem a primeira, os verbos têm três consoantes. Você tem a primeira, e as duas últimas Ain, né? É verbo fraco. Por exemplo, tem um verbo que eu não me lembro agora o nome, não sei se é morrer ou ser perfeito. O verbo tamam. Tav, mem. Tav, mem e mem. Né? O verbo tamam. Tamam. Então, o tamam tem mm no final, aí ele é verbo fraco porque repete a letra. Quando repete a letra, aí o verbo fica fraco. Ok? Bom. Porque vocês puderem pegar eu mandei uma explicação aí no WhatsApp. Dá uma olhadinha no WhatsApp aí. Tem uma explicação. Além dessa que eu dei, eu vou ler para vocês. Tem no WhatsApp de vocês. Achou aí, Pedro? WhatsApp e o grupo do segundo ano. No grupo, pastor? Hã? No WhatsApp eu mandei uma explicação dos verbos. Tá. Foi esse textão que o senhor mandou agora, né? Vamos ler comigo, eu vou explicar por aí também. Eu vou explicar o que eu falei. Beleza. Eu estou repetindo várias vezes para compreender, tá? Então, os verbos em hebraico, né? Os verbos em hebraico, normalmente, têm uma raiz de 3 consoantes. Tem que ter 3 consoantes. Não conta as vogais, não. Só as 3 consoantes, que é a raiz do verbo. Em português, o nome do verbo é a forma do infinitivo. Por exemplo, a palavra machal, que é guardar. Machal, fala assim, machal, significa guardar. Sempre o nome do verbo, que eu vou falar em português, o verbo machal é guardar. Né? A gente usa, esse é o uso, né? O uso para explicar que o verbo machal significa guardar. Né? Mas ele ali está na terceira pessoa do cal perfeito, que é ele guardou. Então, sempre a gente vai traduzir na forma do infinitivo, né? Cantar, guardar, amar, ir, falar, dormir e etc. Já no hebraico, o nome do verbo será sua forma conjugada na terceira pessoa do masculino singular, no passado, no perfeito, no tempo perfeito. Que passado, que é a ideia do perfeito, é o passado, tá? Por exemplo, a palavra que está aí, está escrita em hebraico, chamar, shin, mem,
Iresh. Esse aqui é o verbo chamar, está transliterado entre parênteses. Que significa ele guardou, né? Seria o nome do verbo. Então, vamos conjugar o verbo chamar, é o nome que a gente dá para o verbo. No português, a gente fala assim, vamos conjugar o verbo da primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Primeira conjugação são verbos terminados em ar, segunda em er, e em terceira declinação, ir. São declinações. Em hebraico, nós vamos conjugar o verbo, a gente não fala declinação, vamos conjugar o verbo chamar, chama pelo nome dele. Então, assim, em hebraico existem várias famílias de verbos. O verbo paal, né, pe, ain e lamed, que significa ele fez, é usado para nomear essas famílias. Por exemplo, a família P, Aleph, tem esse nome porque os verbos dessa família têm como primeira consoante a letra Aleph. Aí pega esse Paal, o paradigma P, e dá o nome da primeira letra da raiz, que é o Aleph. Isto é, esses verbos têm a letra Aleph no lugar da letra P do verbo Paal. Do mesmo modo, a família Lamed gutural tem esse nome porque os verbos dessa família têm uma letra gutural na última consoante do verbo, que é a letra Lamed. Então, assim, a gente pega o paradigma, se eu tivesse com um quadro aqui, ia ser mais fácil para vocês, mostrar para vocês, mas aí a gente, você pega esse Paal, né, e se eu quero falar assim, a primeira letra da raiz é fraca, eu coloco P e a letra fraca, né, se é o Aleph, eu coloco P, Aleph. Se a segunda letra é fraca, eu coloco Ain, gutural. Se a primeira é gutural, eu coloco P, gutural. Se a segunda letra da raiz é gutural, eu coloco Ain, gutural. E se eu tiver a última letra da raiz que é gutural, eu chamo lambda gutural. Tá? Os verbos são importantíssimos, né, como eu comecei a fala, na gramática hebraica. Principalmente para te ajudar no futuro, a ler sem as vogais. Por isso, aprenda bem o sistema de conjugação dos verbos. Além das famílias, existem os graus dos verbos. Então, é os graus que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nessa tabelinha que está aqui. Deixa eu aumentar aqui minha tela, para eu poder ver. Ó, então, essa tabela que está na página 38 são as são os graus do verbo, né? Quais são os graus? Os graus são esses daí que a gente está mostrando para vocês. Isso. Então, são os graus do verbo. Olha só. Aqui é uma tabela grande, na página 38, que vai mostrar a conjugação dos graus ou das construções verbais. Ok? Pode deixar de lado o WhatsApp agora, que daí... Então, tem uma explicação aí sobre os verbos que eu falei, e agora, nessa tabela aqui, eu vou mostrar para vocês os graus. Então, quais são os graus? Ó, grau cal ou construção. Cal, mifal, piel, pual, ritpael, rifil e rofal. Eu vou repetir. Essa tabela aqui é uma tabela das construções verbais. Então, eu tenho a construção cal, mifal, piel, pual, ritpael, rifil e rofal. Percebam aí essa primeira construção cal, né? Que ele tem. O cal, ele é o quê? Eu estou passando o mouse em cima dele. Ele tem a ação simples, olha só, ação simples, e tem uma voz ativa. Ele cantou, ele guardou, tá? Ele guardou. Geralmente expressa no cal, expressa um estado ou qualidade do sujeito, né? Ele guardou. O estado dele é de guardar. Percebo que aqui, ó, nessa construção, e diferentemente das outras construções,
A gramática diz aí que 68% dos verbos na Bíblia hebraica é formada pelos verbos no cal. Então, assim, o que é mais importante nessa tabela é decorar ou memorizar essa construção cal, tá? Porque, com certeza, nos textos que vocês forem trabalhar, estudar para fazer a interpretação exegética, vai ter aparecer verbo no cal. Tendo o domínio do cal, aí o resto não tem que ficar se preocupando com o resto, tá bom? Até porque nós temos aí o programinha que faz essa análise para a gente, não precisa ficar se desgastando aí com a exegese, que só pegar o Hub Bible lá que você já vê tudo. Bom, então, a outra construção é o nifal. Voltando ao cal, as vogais do cal é a, né? Ó, chamar, machal. Tá vendo que nesses verbos tudo estou colocando só a. E a chave, tamam, halal, tudo isso é o cal. Eu estou falando verbo no cal. Nifal na voz passiva, né? Então é a voz passiva do nifal. Então o nifal ele vai ter simples e passiva. Esse passivo, voz passiva, é que sofre a ação, tá? Ele sofre uma ação. Só um minutinho aqui, pessoal. Só tomar uma água aqui. Sede? Deu sede agora. Então, assim, no nifal, aqui, ó, a voz passiva, ele sofre a ação. Ele foi guardado. Ele foi cantor. Ele foi ouvido, né? Ele foi feliz. Feliz não. Ele foi abençoado, né? Bom, qual é a característica do nifal? No presente e passado, todos os verbos que nós classificamos na construção nifal, ele leva o num como prefixo, tá? Vai aparecer o num, que é o num com o iric, que é esse pontinho. Todo verbo que aparecer ni, né? Nishmor, não, nishmar, nishmareti, nishmarno. O que apareceu ni em hebraico, apareceu essa pronúncia. Ni é o nifal, tá? No futuro tem o i, né? No futuro. Se é presente e passado, tem o ni. Se é no futuro, ele tem o i como primeira vogal, tá? E na segunda vogal é o IA, quando ele for futuro. Quando for imperativo, a gente tem o prefixo ri. Sai o ni, coloca o prefixo ri. Alguns verbos expressam ação reflexiva. Então, alguns verbos do nifal, ele vai ter a voz reflexiva também. Ok? Essa linha do meio aqui, onde está escrito intensivo, diz o seguinte: o sujeito pratica uma ação intensivamente ou energicamente. Então, a ideia do Piel, Poal, Retpael é que a ação é feita repetidas vezes, muito, é cansativo, repetitivo, serve muito, aquele serve muito ao Senhor, serve, recebe, volta a servir, né? Essa é a ideia do Piel, tá? A ideia da repetitividade e intensidade em hebraico. Tanto Piel como Poal como Ritpael. Voltando aqui ao Piel, esse grau, ele apresenta Dagesh na letra do meio da raiz.
Que é o Dagesh? Dagesh é um ponto inserido dentro das consoantes, tá? Então, sempre a letra do meio da raiz do verbo que está sendo conjugado, o piel, vai ter o Dagesh. No presente, esse piel vai ter o prefixo me, né? O presente, a gente fala presente em português, mas em hebraico, na realidade, é um particípio passado. Ele tem guardado, né? Ele foi guardado. Ele guardou com intensidade. Então, quando eu coloco o verbo no presente, na realidade, lá na gramática, para quem estuda hebraico, sabe que é um particípio passado. Quem não estudou, né, vocês até hoje vão olhar para esse verbo agora e falar assim, não, esse aqui está no particípio passado, não no presente. É que comumente todo mundo começou a traduzir o particípio passado do hebraico como presente aí nas Bíblias de língua portuguesa. Mas por isso que no presente, então, ele tira o que é o particípio passado, o nome fica me. Não, ele coloca como prefixo a letra men e sheva. No passado, ele tem o íric na primeira letra da raiz, a siper, tiper, hillel, Michel, né? Todo começou com mi aí, ó. Unifal é ni, aqui é só o i, tá? A gente fala que é piel, ok? No pual, né, essa construção hebraica, ela apresenta dagas fortes na segunda consoante da raiz, né? Por exemplo, eu falo guardar, né? Eu falo mushal. Por quê? Porque ele vai ter o U, que é característica do pual, o U, a vogal U, e a segunda é a vogal A, né, as duas vogais, U e A. No piel também as vogais são I e E, tá? Então, além disso, o pual, como é igual no piel, ele tem um dash na letra do meio da raiz. No presente, ele vai ter o prefixo o me, mais o kibutz, debaixo da primeira letra da raiz. Memushal. Memushal. Eu guardo. Eu guardo. Memushal. Eu guardo. No passado e futuro, ele tem a vogal U, como a primeira letra da raiz. Então, eu falo lá, Mushal. Emushal. Eu guardarei. Emushal. Eu estou fazendo a declinação, eu estou falando o Aleph, o Sheva, e a primeira letra raiz, o Mem, eu coloco o Kibbutz, tá? Então, o Kibbutz, são esses 3 pontos na perpendicular, debaixo da consoante, vai ser a construção pual. E tem a ideia, a voz do pual é a voz passiva. O Ritpael, no presente, é fácil. O Ritpael é o verbo mais fácil de achar, porque ele tem o hit, ou tite, né? Tite aqui que não é o técnico da seleção. O tite é o prefixo da construção, da conjugação do Ritpael. No presente tem o prefixo mit, Mitch Machel. Ele se guardou intensamente. Ele guardou a si mesmo intensamente. Tite Machel. No passado tem o prefixo hit, né? Que é o hit Machel. Ele foi guardado, ele se guardou, ele guardou a si mesmo, com intensidade, né? Ele foi para o esconderijo, né? E no futuro ele vai ser teu T, né? Tet Machel. Ele guardará,
ele guardará a si mesmo muito. Ideia do futuro. A característica é o tave mais a raiz do verbo. Então, esse é o Hitpael. O refil ele tem o sentido causativo e voz ativa, tá? O que acontece com o verbo aqui no refil, causativo? O sujeito pratica ou leva alguém a praticar uma ação. Refil, né? Aqui está o grau. Como que é a característica no refil? No presente, tem prefixo m e patá. Machado, que eu estou conjugando, né? Machado. Mamshil, né? Ele vai ter essa presença do ma aqui no presente. No passado, ele vai ter o himshil, que eu guardei, eu fui, eu fiz guardar, né? O sujeito ou alguém que vai praticar a ação. E no passado eu fiz guarda, que vai ser o himshil. No futuro, tem o prefixo com patá, tá? Rimachel, ele guardará, tá? Ele tem um patá como prefixo. E no infinitivo, ele vai ter o ra como prefixo. Isso é no refil. Por enquanto, estou só explicando. Daqui a pouco a gente vê o verbo conjugado. Depois a gente tem o rofal, tá? Rofal. O rofal é causativo e tem voz passiva. Vou tomar um pouco de água aqui. Então, o rofal no presente tem prefixo mo. Aqui é um kametz hatuf, não é um kametz, tá? Mo. Moshal, né? Momshal. E eu fui guardado, fui feito guardado, uma coisa assim. Eu me fiz guardado. No passado, ele vai ter o prefixo ro, robshal. Ele foi feito guardado, né? Ele foi feito guardado. Ou ele provocou a sua guarda. No futuro, tem o prefixo com a vogal kametz, tá? Moshal, aí nós vamos ver. Esse grau aqui, rofal, não tem imperativo. Então, gente, olha só, retornando. Na horizontal aqui, eu tenho as ações do verbo simples, intensiva e causativa. O simples é aquela ideia, expressa um estado ou qualidade do sujeito. O intensivo, o sujeito pratica uma ação intensamente ou energicamente. Vou voltar no simples. Simples, o que é verbo no simples? Ele cantou, ele amou, ele guardou, né? Ele guardará. Essa tradução simples. Intensiva é que é o sujeito que pratica uma ação intensivamente ou energicamente, né? Ele tem intensidade, tá? Energia para fazer as coisas, da ideia da repetitividade. Ele reguardou, ele reutilizou, ele ressurgiu, surgiu, depois ressurgiu e voltou a surgir. Essa é a ideia da ação dos verbos que tem a intensidade. E quais são esses verbos intensivos? Da construção piel, qual, hit, pael. E por último, aqui nessa horizontal, eu tenho então a última ação, que é aquela ação que causa alguma coisa, ela provoca alguma coisa, tá? O sujeito pratica ou leva alguém a praticar uma ação. É isso que dá essa definição aqui no causativo. E as construções aqui que tem é refil e rofal. Então, aqui na horizontal. E na vertical, eu tenho aqui a voz, tá?
quais são os verbos que aparecem na voz ativa? O cal, o piel e o refil. Quais são as construções, os graus que aparecem na voz passiva? O cal nunca vai ser passivo, tá? Nem o ritpael nunca vai ser passivo. Quais são as construções? O unifal, o pual e o rofal. Essas aqui são as vozes. E a voz reflexiva pode acontecer em verbos unifal, que não tem nada, mas pode ter verbos que são traduzidos no reflexiva, e o ritpael. Então, aí tá as vozes, ok? E o que vem no meio aqui são as construções, os graus do verbo em hebraico. Cal, nifal, piel, pual, itpael, refil e rofal. São 7. 7 construções. Aqui embaixo, então, a gente vai ter a tabela geral de conjugação dos verbos fortes. Então, aqui tem uma tabela, né? Que tem a conjugação dos verbos fortes. Deixa eu ver aqui se dá para a gente pegar. Eu mandei no WhatsApp de vocês um verbo conjugado aí. Um verbo conjugado. Vamos ver se tem aqui ele. É que quando eu coloquei, bagunçou, né? Imperativo. Não vai ter, não. A gente vai começar aqui. Ver se eu consigo pôr aqui. É só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui um verbo no cal. Vamos ver aqui. É que não está deixando eu abrir uma outra. Verbo no cal. Perfeito. Ah, tá. Agora eu consegui. Eu vou projetar para vocês aí o verbo conjugado no cal perfeito. Tá? Só um minutinho aqui que eu estou ajeitando. Estou ajeitando aqui. Estou abrindo o site aqui que dá para a gente conjugar o verbo no cal. Esse mesmo que eu mandei aí. Verbo chamar. Eu falei, machar é governar, tá? Agora vai dar certo. Espere só um minutinho. Não sei muito bem se vai aceitar o Meet para fazer o que eu estou querendo fazer aqui. Mas não custa nada tentar, né? Não custa nada tentar. Isso. Bom, pessoal, só um minutinho, vou interromper aqui, vocês vão voltar para mim, tá? Vou fechar aqui aquela gramática. Está tudo fechado. Está tudo fechado. Eu vou compartilhar a tela agora com o verbo conjugado. Está entrando para vocês aí. Tá. Agora vocês têm aí. Estão vendo? Tá vendo, Giovanete? Conjugação do verbo no cal perfeito. Sim, estamos vendo. Tá vendo? Ó, então essa parte em azul aí, presente. Como que eu falo presente em hebraico? Rove. Presente. Rove. É presente. Singular, eu chamo Yahid. Yahid. Então, aqui vai estar o verbo conjugado no masculino, né? Como que eu falo no masculino? Eu guardo, né? Eu falo Ani shomer. Ani shomer. Eu guardo. No masculino.
No masculino eu falo ata shomer, tu guardas. E na terceira masculina eu digo hu shomer. Vamos lá agora para o feminino, do outro lado. Como que eu digo eu guardo no feminino? Ani shomeret. Ani shomeret, eu guardo. Uma mulher falando, fala ani shomeret, né? Quando o homem fala eu guardo, ani shomer, é diferente de ani shomeret. Tu guardas, feminino, eu falo at shomeret, at shomeret. E ele ou ela guarda, que é ela guarda, né? Eu digo hi shomeret. Isso é no singular. Aí tem o plural. Como que o plural em hebraico é rabim, tá? Como que falamos em hebraico plural? Rabim, muito. Que é plural muitos, né? Então eu digo, no masculino, nós guardamos. Eu digo, anarno shomerim. Nós guardamos. No masculino. No segunda pessoa do plural. Atem shomerim, vós guardaste. Vós guardas. Peraí. Vós guardais, né? Essa é a tradução. E eles guardam. Eu falo em hebraico, hem shomerim. Isso nessa coluna. Na outra coluna aqui, do plural feminino, isso é uma mulher falando, vai falar anarno shomerot. Anarno shomerot. Nós guardamos, quando é feminino. Vós guardais, né, no feminino. Atem shomerot. E elas guardam, digo, hem shomerot. Isso aqui é o presente, tá? O passado, que é o que eu quero focar, aqui essa tabelinha. Passado, avar, yahid, targum, targum é a tradução, né? Então eu digo, ani chamarte, eu guardei. Não precisa nem colocar o coisa, fala chamar-te, eu guardei. Atá chamarta, tu guardaste masculino, perdão. Tu guardaste masculino. Atá chamarta. Ru chamar, ele guardou. Feminino. Quando eu quero conjugar esse verbo aqui no feminino, eu digo ani chamar-te. Eu guardei, quando é a mulher falando. A te chamarta, chamarete. Tu guardaste, mulher. Ri chamra. Ele ou ela guardou. Tá? Depois, no plural, fica anarno chamro, chamarno. E até nós guardamos. Anarno chamarno. Nós guardamos. Vós guardastes. Atem chamartem. Atem chimartem. Atem chimartem. E vós guardastes. E ren chamru. Eles guardaram. No feminino, como fica? Anarno chamarno. Vê que percebe que a primeira pessoa não muda, sempre é a mesma, tá? Atem shimarten, né? Vós guardastes. Atem shimarten. E ren chamuru, eles ou elas guardaram, tá? Então esses são os verbos, a conjugação nucal perfeito. Uma explicação sobre o passado. No verbo modelo, por causa dos sufixos pesados, né? Ten e ten, a primeira radical vai receber sheva, né? V, que é o sheva, né? Nas seguintes pessoas, masculino e no feminino plural. Shimarten, 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 tá? Recebeu o sheva. Veja esse detalhe aí em azul.
Então, esse verbo aqui conjugado é que eu passei, essa tabelinha aqui, ó, que eu passei, é o passado da construção cal, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo colar esse quadro aqui e mandar para vocês, e daí eu vou dar um verbo para vocês conjugarem, tá? Para vocês fazerem, tentar exercitar aí. Porque a gramática não dá essa possibilidade da conjugação. E daí vem o verbo no futuro, né? Futuro em hebraico é atid, né? E o passado é yahid. Então eu tenho aqui o masculino, né? Aqui é o verbo masculino. Masculino em hebraico é zakar. Então o verbo guardar. Então eu digo ani eshmor, eu guardarei. Atá teshmor, tu guardarás masculino. He ishmor, ele guardará. Tudo no masculino, singular. No feminino singular, ani eshmor, eu guardarei mulher. Ati tishemri, tu guardarás mulher. E he tishmor, ele ou ela guardará. Tá? Então esses são os tempos no feminino. No plural, como nós fazemos? O masculino plural é anarno nishmor, nós guardaremos, vós guardareis aten tishemru, e eles guardarão hem ishemru. Se for feminino, é anarno nishmor, nós guardaremos, feminino, e no plural feminino fica aten tishmorna, vós guardareis mulheres, né, feminino, e eles guardarão no feminino, hen tishmorna, né, elas guardarão. Por último, né, a gente tem o imperativo. Como que é o imperativo do chamar? Eu pego das terceiras pessoas do singular no imperfeito. Eu tiro o prefixo e fica a conjugação. Shimor, guarde. Para homem, né, masculino. Para feminino é shimri, guarde, feminino. Shimiru, guardem. E shimorna, guarde. Então, o imperativo eu faço só das segundas pessoas, ok? Então, tem explicação embaixo aí, para vocês verem, ó. O imperativo é igual ao futuro do verbo, sem os prefixos. Lembre-se que no futuro do verbo, modelo, todos os prefixos de todas as pessoas recebem o íric, menos o alfa da primeira pessoa do singular. Então, o prefixo recebe íric e a primeira radical recebe shevá no futuro verbo modelo. Como aqui no imperativo não existem os prefixos, os verbos teriam que receber shevá na primeira e na segunda radical, acabando recebendo íric, pois uma palavra em hebraico jamais pode começar com dois shevás. Veja isso no plural masculino e no singular feminino. Então, essa é a conjugação aí do verbo chamar no cal perfeito. Pessoal, só sendo uma obra do Espírito Santo mesmo, para não ter dúvida, né? Só se o Espírito Santo vir capacitar, mas é bem complexo, né? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Todos nós temos dúvidas, né? Mas aí é a conjugação do verbo. Pastor. Pois não, Pedro? Pastor, a única, só para dar uma... acompanhando o que o senhor falou aí, pelo que eu, pelo menos particularmente acho, né? Pelo que eu vi de grego lá no passado, ali, né, no outro ano, comparando com o hebraico, a única questão do porquê que eu acho o hebraico um pouco mais complicado é que não sei, eu acho, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que o hebraico ele tem mais regras, né? Parece que o hebraico ele é tão mais detalhado, assim, é tão mais específico com algumas coisas. Não sei, pode ser que eu esteja errado, pastor. O hebraico é muito diferente da língua portuguesa, e a dificuldade é essa, é uma língua muito diferente.
porque entre hebraico e português não tem nada a ver. Com relação ao grego, o português tem muitas relações com o grego, né? Muitas palavras que a gente fala vêm do grego, né? Até mesmo quando está no ensino fundamental aí, no básico, né? Você usa muito o delta, né? No linguajar. O hebraico a gente não utiliza nada, né? Praticamente é só o que está na Bíblia mesmo. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa. Outra grande dificuldade que nós estamos vivendo aí é por causa dessa pandemia aí que não persiste não acabar, porque se a gente está em sala de aula, fica mais. Não é que vai ser mais fácil, não, nada disso, não é que vai ser mais fácil. O hebraico acho que nunca vai ser mais fácil, sempre vai ser complexo. Mas assim, mas pelo menos você tem o tete a tete ali, eu escrevo lá no quadro, né? Porque eu não tenho quadro, né? Então ficar com essas explicações só da minha fala, às vezes fica meio cansativo para vocês. Então, assim, a gente sabe que por causa dessa dificuldade de dar aula à distância, né? A gente perde muito, viu, Pedro? E também porque hebraico não tem nenhuma ligação com a língua portuguesa. Eu penso que a maior dificuldade é essa. Então, nós temos dois grandes problemas. Um é passageiro, é temporal, que é a pandemia, que não deixa a gente dar aula no presencial. E a segunda, que é permanente, é a questão da diferença da língua, né? É totalmente diferente. Beleza? Pessoal, tem mais alguma pergunta ou podemos encerrar por hoje? Porque não adianta eu avançar com a matéria aí, ficar dando muita matéria. Tem que Tá doses ótimo. homeopáticas. Tudo certo. Tá bom, vamos dormir então, que eu tô morrendo de sono. Vamos dormir. Shalom, Adonai para vocês. Deus abençoe. Shalom. Shalom. Falou, shalom.